Boa noite, meu nome é João Carlos Pelicho, eu sou instrutor de ensino da Autoescola Educar de Arcos, Minas Gerais. Nós vamos começar agora com uma aula de direção defensiva. Nós vamos falar sobre transporte de crianças. É a aula número 3 de direção defensiva e nós vamos falar sobre o transporte de criança. Na aula número 2, nós terminamos falando sobre exatamente o transporte de criança. Vamos dar só uma recapitular a matéria e explicar ela um pouquinho melhor, porque tem algumas exceções à regra que a gente vai ter que falar sobre isso. Então, de 0 a 1 ano, a criança de 0 a 10 anos, ela deve sentar sempre no banco traseiro do veículo. Ela vai ficar no banco traseiro e de 0 a 1 ano, ela vai usar um equipamento de segurança, que é um acessório ao cinto de segurança, que se chama bebê conforto. Como é que tem que instalar o bebê conforto? No sentido contrário de circulação do veículo, ou seja, a criança olhando para a parte de trás do veículo. Por quê? Porque no caso de uma frenagem, a cadeirinha vai apoiar a coluna da criança, que é muito frágil, tá ok? Então, começa aí, bebê conforto. De 1 ano a 2 anos, ela vai usar a cadeirinha, Aí sim, ela já vai instalar a cadeirinha no sentido de circulação do veículo. Muito importante falar que tanto o bebê conforto como a cadeirinha, elas devem estar afixadas ao banco traseiro pelo cinto de segurança. E tem que estar bem firme, não adianta estar frouxo não, viu gente? Procura olhar na cadeirinha lá, na internet, como que você deve fazer a fixação, porque ela deve ficar bem presa. E de preferência, não ficar te removendo toda hora, porque vai fazer com que você instale ela de uma forma errada e no caso de um acidente ela não vai cumprir a função dela, ok? Então, cadeirinha sempre bem fixa. Se você tiver um carro que ele tiver um equipamento que se chama Isofix, é um sistema de fixação, onde o Isofix ele fica preso ao chassi do veículo, muito mais seguro para a sua cadeirinha. Então, se você vai comprar uma cadeirinha, procure ver hoje se ela tem o sistema Isofix. Então, o sistema Isofix é um sistema mais robusto, mais seguro do que o próprio cinto de segurança, tá ok? Ele é um encaixe, a cadeirinha vai encaixar no Isofix e ela realmente, no caso de acidente, ela vai estar muito segura, ok? Não são todos os carros nacionais que têm Isofix, o Polo, por exemplo, é um modelo novo da Volkswagen, ele já está saindo com o Isofix, você deve olhar isso, mas é fácil a gente verificar no banco lá. Vai ter um conector um pouco diferente e provavelmente nele vai estar escrito Isofix, ok? Procure na internet também, no Google, Você vai pesquisar quais os modelos que já possuem Isofix e que ele vai te dar mais segurança ao seu bebê. Então, de 0 a 1 ano, bebê conforto instalado no sentido contrário de circulação do veículo. De 1 ano a 4 anos, a cadeirinha, A cadeirinha. E de 4 anos a 7 anos e meio, o assento de elevação, ok? Então, essa é a regulamentação. Em 7 anos e meio a 10 anos, ela vai continuar no banco traseiro, só que aí não tem mais a obrigatoriedade de usar equipamento de segurança. Aí o aluno às vezes pergunta pra gente, mas João, meu menino pode usar o assento de elevação até os 10 anos? Claro que sim, gente. O que passar da regra não tem problema, tá? E vamos falar então que a matéria de hoje aqui, transporte de crianças, que ficou faltando da última matéria, é falar sobre as exceções, Então, por exemplo, quando a criança, o carro, ele é um carro, uma caminhonete, cabine simples, vou mostrar um modelo para vocês aqui, caminhonete, cabine simples, tá? Que ela não tem o banco de trás. Aí eu posso carregar a criança no banco do passageiro da frente? Pode, gente. De 0 a 10 anos, porque você não tem outra opção. E ela vai ter que estar junto com o equipamento de segurança. Se tiver de 0 a 1, bebê conforto, instalado no sentido contrário, tá? Se tiver de 1 a 4 anos, a cadeirinha de elevação, a cadeirinha. E de 4 anos a 7 anos e meio, o assento de elevação. Detalhe importante também, a criança, gente, ela não suporta o impacto de um airbag. Todos os veículos produzidos a partir de janeiro de 2014, eles têm um airbag tanto no motorista quanto no passageiro. Isso aí tem obrigatório. Não precisa nem perguntar na agência quando você vai comprar um carro. Airbag duplo do motorista e do passageiro na frente, ele é obrigatório.
Não pode sair um carro que tenha mais de 100 veículos produzidos no ano, eles não podem sair sem o airbag duplo na frente, tá? Então, procure olhar no seu carro, se quando você for colocar uma criança no banco da frente, se não tem um dispositivo para desarmar esse airbag. Por quê? Porque a criança, caso o airbag seja inflado, ela não consegue suportar esse impacto, ok? Então vamos verificar isso antes de colocar a criança na frente, tá? Outra situação que é de exceção, né? No caso, por exemplo, de uma mãe que tem 4 filhos e vai levar eles para a escola. Não existe carro nacional que suporte mais do que 3 cadeirinhas no banco de trás. Tem uns que suportam só 2, né? Então, você vai instalar os 3 menores no banco de trás com a cadeirinha e o maior você vai instalar ele no banco da frente também, se ele tiver menos de 7 anos e meio, também com equipamento de proteção dele e desarmar o airbag para maior segurança, ok? Mas você vai poder colocar essa criança no banco da frente, porque o banco de trás já está ocupado por outras crianças na mesma condição do que essa criança que vai no banco da frente. O que não pode ser feito é trocar a posição. Então, por exemplo, a mãe vai lá atrás do banco de trás com os 2 menores e põe o maior na frente. Isso não pode, é passível de multa, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre extintor de incêndio, tá? Extintor de incêndio, gente, ele é obrigatório nas categorias C, D e E. Então ele é obrigatório. Na categoria B, o extintor de incêndio é facultativo. O que significa isso? Usa quem quiser, não é obrigatório. Porém, você tem que olhar no seu veículo, se você tiver o extintor de incêndio, ele tem que estar dentro da validade, que é o prazo de validade de 5 anos. Tem que ser o extintor do tipo ABC, não pode ser só o extintor do tipo B, ou do tipo C, ou do tipo A, tem que ser do tipo ABC, que é para todos os tipos, né? A para de papéis, circuitos elétricos, tá? E inflamáveis, né? Porque o carro a gente encontra esses 3, né, componentes. E dentro da carga, né? Então você vai ver que tem um reloginho lá, que é um manômetro, e ele está dentro do verde, então você vai ver que o ponteirinho vai estar no verde. Se ele saiu do verde, está no amarelo ou no vermelho, você também vai ter que fazer a recarga dele. Então, quem tem o carro da categoria B, ele pode usar extintor, desde que ele esteja dentro dessas características aqui, ó. E os demais também, tá? Ele tem que obedecer essas características, ó. Obrigatório e tem que obedecer essas características. O facultativo, ele pode usar, que é a categoria B, só que ele tem que estar dentro dessas características também. Então, um carro da categoria B, se eu for parado e ele tiver com extintor de incêndio vencido, por exemplo, a validade de 5 anos, você vai ser multado. Mas você pode perguntar, mas não é facultativo? O que significa facultativo? Usa quem quer. A partir do momento que você decidiu que você vai usar, então ele tem que estar dentro das especificações determinadas pelo CONTRAN, ok? Então isso é o extintor de incêndio. Ele é facultativo na categoria B e obrigatório na C, D e E. Todos têm que usar o extintor do tipo ABC, com validade de 5 anos e dentro da carga, né? O reloginho lá tem que estar demonstrando o que está dentro da carga. Vamos analisar agora, gente, condições inseguras e condições adversas, né? Então, eu só estou dando uma olhadinha aqui no tempo, gente, para ver se nós estamos dentro do tempo correto, tá? Então vamos falar de condições inseguras e condições adversas. Eu fiz aqui um desenho, né? Então o vermelho seriam as condições adversas. Vou pegar uma caneta aqui para a gente riscar, ó. Desculpa, condições inseguras, ó, é o vermelho aqui, ó, condições inseguras. E o condições adversas é o preto. Ou seja, gente, as condições adversas, elas são maiores do que as condições inseguras. Porque a condição insegura, ela está relacionada ao meio ambiente. E a condição adversa, ela está relacionada ao meio ambiente mais seres vivos, né? Então vamos dar alguns exemplos aí. Por exemplo, dirigir sob chuva forte.
é tanto uma condição insegura, porque é meio ambiente, quanto uma condição adversa. Condutor embriagado é só condição adversa, não é condição insegura. Percebe? Porque está relacionado aos seres vivos. Animais soltos na pista, condição adversa, não é condição insegura, né? Granizo, ventos fortes, está relacionado ao meio ambiente, não está? Então, portanto, condição insegura, condição adversa. Passageiro que fala muito, né? É uma condição adversa, só adversa, porque está ligado aos seres vivos, tá ok? Na próxima aula nós vamos, como essa parte de condições adversas ela é muito extensa, não dá para a gente falar numa aula só, então eu vou deixar, eu quis só agora dar esse início para vocês e explicar a diferença de condição insegura e condição adversa, porque isso tem caído em prova. Então, vocês têm que guardar o seguinte, que as condições adversas são maiores do que as condições inseguras. Então, a condição adversa está relacionada ao meio ambiente e ao condutor, aos seres vivos. E a condição insegura só ao meio ambiente. Tá ok? Então, a gente volta daqui a pouquinho para a próxima aula.